Olá, bem-vindo à série A Bíblia Toda. Eu sou Paulo Oliveira, da Bíblia JFA, e vou estar com vocês ao longo desses episódios para falar sobre a Bíblia. E não apenas a Bíblia, mas a Bíblia toda. Por que a Bíblia toda? Porque a Bíblia é um livro composta de muitos livros, 66 livros, mas com uma única história, com um começo, meio e fim. Para entendê-la, para entender um pedaço dela, é preciso entender o todo, a Bíblia toda. E eu estou aqui então pensando, você vai ler comigo a Bíblia toda? Não apenas exige perseverança, exige constância, como exige um pouco de conhecimento, porque a Bíblia tem algumas dimensões. E nós temos que ir como uma cebola, descascando as camadas, saindo da superfície para entrar lá no centro, no âmago daquilo que ela realmente está dizendo. A Bíblia tem 3 dimensões de compreensão. Uma dimensão literal, que é compreender as palavras. Vamos estar, ao longo dessa série, falando muito das palavras e do literal que ela significa. Se você não entende o literal, não vai entender o figurado, não vai entender o alegórico, não vai entender o espiritual. A segunda dimensão é justamente essa, a partir desse conhecimento literal, conhecer os livros, conhecer as histórias, conhecer os personagens, entender o que Deus está falando através dela. O que eu quero dizer com o figurado? Figurado é aquilo que está por trás da história literal. Por exemplo, a história de Abraão. Conhecemos que Abraão era o patriarca, que teve um filho, o filho da promessa, Isaque. E Deus manda ele matar o próprio filho. E ele vai e faz isso. Caminha até o monte, cutelo na mão, filho no altar, e o Isaque perguntando, pai, estou vendo aqui o fogo, a madeira, as pedras do altar, onde está o cordeiro? E Abraão responde, Deus proverá. Um dos nomes de Deus, dizendo, eu tenho fé de que Deus vai dar um jeito, porque Ele prometeu que o meu filho seria o início de uma grande nação, e que ia espalhar como a areia do mar e como as estrelas do céu. Então eu tenho fé de que Ele proverá. E nesse sentido, então, há uma história figurada. Por quê? Porque Abraão é a figura de Deus, Isaque é a figura de Jesus, o Cordeiro Imaculado que foi morto para a salvação de todos nós, para a sua própria salvação. Então a Bíblia tem um sentido literal, que é a história de Abraão, que aconteceu 2000 anos antes de Cristo, tem um sentido figurado, que é a história de Deus e de Jesus contada através da história de Abraão. E tem um sentido espiritual, enigmático, escondido, que precisa ser revelado. Então, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, ele fala, por essa razão, podeis entender a minha compreensão do mistério que me foi revelado. Então, o que ele sabia acerca de quem era Jesus, o que era a igreja, o que Deus estava fazendo através da morte e ressurreição de Cristo, era muito além do que o próprio Pedro, Tiago, João e os discípulos entendiam. Ele entendeu, discerniu a figura da igreja, a tal ponto que ele afirma que a igreja é Isaque, Sara, e que Israel é Agar, Ismael. Ou seja, ele faz uma aplicação ao contrário do literal, dizendo que o filho oficial de Abraão era a igreja e não os judeus. Não precisa dizer que os judeus não ficaram muito contentes com esse tipo de exegese. Então, a Bíblia tem essa profundidade de chegar numa revelação que só o Espírito Santo pode te dar, porque não foi Paulo consultando carne ou sangue, como ele diz, estudando com os fariseus, compreendendo todas as dimensões históricas da Bíblia, que sacou essa ideia. Foi o Espírito Santo que revelou em cima do literal. Então nós estamos aqui com o literal do que aconteceu, com o parabólico, que são as conexões que a Bíblia própria faz de uma história com outra, e Jesus, então, no Novo Testamento, conta literalmente as parábolas, histórias que não aconteceram, mas que têm um significado, e tem um profundo significado espiritual, de revelação também. Como que você chega lá? Vamos caminhar no literal.
E mesmo no literal, a Bíblia também tem suas dimensões. Então, ela tem uma dimensão histórica. Ela não é um livro histórico, mas é o livro mais antigo que nós temos conhecimento com veracidade e com acuidade. Aquilo que na faculdade de bibliografia, né, biblioteconomia, as pessoas estudam. É um livro que tem um valor histórico pelos seus códices. Ou seja, esta Bíblia, que hoje está aqui num celular, na Bíblia JFA, ela estava num papel, está num papel, que foi impresso desde Gutenberg, no meio do século XV, que era manuscrito antes de Gutenberg. Então, cada um copiava com a sua própria letra, de cópia para cópia, os originais para as cópias. E nós não temos o original. Sabemos que quem escreveu, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, foi Moisés. Agora, o que ele escreveu lá no pergaminho, na pele de ovelha, com a pena de uma ave, de um animal, isso se perdeu, não existe, não sabemos onde está isso. As tábuas da lei que estavam na Arca do Concerto, não sabemos onde estão. Mas as cópias das cópias das cópias estão presentes. E eu quero dizer para você que, em termos científicos, a Bíblia é o livro mais original da história da civilização. Quando você descobre os escritos do Mar Morto, lá das cavernas de Qumran, em 1940, e vê ali pedaços da Bíblia escritos da época de Jesus, ou seja, 1940 anos antes, e compara com o de hoje, iguais. Não há nenhum livro na literatura mundial que tenha essa mesma acuidade que a Bíblia tem. Para ter uma ideia, o segundo, em termos de precisão, depois da Bíblia, Ilíada de Homero. Uma outra história que a gente conhece, a história de Troia, Helena, filmes, as viagens na Grécia Antiga, escrito aí 500, 600 anos antes de Cristo, veja, bem depois da Bíblia, mas não tem original também. Não tem os códigos. Quando você compara uma cópia com a outra, profundas diferenças. Porque algum escreveu um pedaço, outro escreveu de outro jeito. É um telefone sem fio. Você vai falando e ouvindo, copiando, recopiando, intencionalmente ou não, modificando o conteúdo. Isto não acontece com a Bíblia. Por quê? Porque a própria Bíblia coloca como o escriba deveria traduzir, copiar aquele texto. Então há todo um processional religioso, tradicional, em que um escriba, que era uma pessoa já de uma cultura e uma educação diferenciada, tinha que ser um levita que se especializasse no hebraico. Hebraico, uma língua que era escrita e não falada. Não sei se você sabe, mas na época de Jesus já não se falava hebraico. O que se falava era aramaico. Mas o hebraico era a língua escrita. Então, o escriba tinha que entender o hebraico, decorar a Torá, copiar com supervisão de um outro, palavra por palavra, de uma cópia para outra, e se errasse alguma coisa, não podia rasurar, não podia corrigir, tinha que jogar fora e começar de novo aquela folha. Então, esse cuidado de preservar a palavra, o povo de Israel é conhecido como o povo do livro, que hoje pode parecer algo normal, mas pense isso há 2.000, 3.000 anos atrás. Um livro, o legado de Israel para a humanidade, não é um palácio, não é uma obra de arqueologia, não é um império como o mesopotâmio, egípcio, pirâmides, Alexandre, romano. O legado é um livro. E esse livro totalmente preservado. Então, a Bíblia tem um aspecto histórico. Quando você a lê, conhece e entende fatos que às vezes não estão narrados em nenhum outro lugar e que a arqueologia lentamente vai chegando para comprovar. Aconteceu. É verdade. Pensávamos que era uma figura mitológica, mas agora há evidências arqueológicas que realmente essa personagem existiu, que realmente houve, por exemplo, um êxodo do Egito,
que realmente houve lá uma localização na terra de Gozém, no Egito, onde a Bíblia diz que o povo de Israel habitou, em que em um dado momento da história, as construções, os tijolos, não tinham palha. Que é o que a Bíblia fala que o faraó disse para Moisés: vocês estão querendo fazer festa para Deus aí? Vão continuar trabalhando e agora não vou dar a palha. Então, de repente, eles tinham que fabricar a mesma coisa sem os elementos. Isso é um fato bíblico que, quando você olha, descobre arqueologicamente uma comprovação. Há muitas e muitas. Então, a Bíblia tem um contexto histórico, apesar de não ser um livro histórico. Ela tem um contexto literário, porque ela é um livro de poesia. Ela é um livro de literatura, de crônica. Aliás, o nome dos livros é Crônicas. Então, ela conta casos, ela fala, ela tem conceitos. Ela só não é de ficção, mas ela tem um valor literário. E quando você olha, então, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, poesias, precisamos entender esse contexto, inclusive, porque é diferente ler Gênesis, Êxodo, Levítico, com um conteúdo histórico profundo, e Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, com um conteúdo poético, literário profundo. A Bíblia também tem um aspecto científico, que vou dizer aqui, eu até gosto muito, porque eu sou engenheiro, mas também estudei física. Então, me formei em engenharia na USP e estudei física na USP. Levei as duas faculdades juntas. E quando você começa a olhar a Bíblia do ponto de vista científico, ela é impressionante. A Bíblia não é um livro para falar de ciência, mas ela fala de coisas que só agora a ciência está descobrindo. A Bíblia já falava também, por exemplo, que a Terra era redonda. Isaías disse que o Espírito de Deus parava sobre o globo da Terra. Já viu um globo plano, terraplanista? É o que a Bíblia coloca. Então, a Bíblia é um livro que tem um componente científico. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui também. E o mais importante, a razão pela qual ela foi escrita e por que nós estamos estudando esse livro, ela é um livro espiritual. Que Paulo diz, é vivo. Ela fala com você. Cada um que lê a Bíblia vai ter uma interpretação e uma palavra de Deus no seu coração específica para você, no seu momento, na sua história. É uma palavra viva, que é apta para ensinar, instruir, corrigir, redarguir todo o caminho de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Foi o que Davi falou e ele sabia o que ele estava falando, porque ele pecou bastante. Então, guardar a Bíblia no coração para conseguir vencer provações e tentações. Ao longo dessas semanas, episódios, nós vamos passear por isso de uma forma cronológica, do Gênesis até o Apocalipse. E você vai perceber que, como o Gênesis disse, ele é o princípio, Gênesis é do grego início, e o Apocalipse é o fim. Lá em Apocalipse 1:11, Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, como o nosso A, e o ômega, a última letra do alfabeto grego, que para nós aqui está mais para o W, né? Mas eles não têm o zeta lá como último. Então, do começo até o fim. E eu queria hoje gastar com vocês, vou falar um pouquinho mais para frente isso aqui, esse significado do começo, que para mim é o lado físico lá. Mas antes, lembrar que se você quer estudar isso, você precisa não apenas assistir esse vídeo de menos de 1 hora, mas ler. Nós temos um plano de leitura, a Bíblia toda, no nosso aplicativo Bíblia JFA. E ali, numa média de 3 capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia em 1 ano. E a minha ideia aqui é te convidar, se você já não fez isso, a começar agora. Comece a ler a Bíblia todos os dias. Reserve um horário e coloca lá no aplicativo e você vai lendo. Tem um plano de leitura ali que vai te auxiliar dizendo o que você tem que ler a cada dia e você vai marcando, vai marcando, vai marcando. E aí então, nesta evolução, você vem aqui nessa série a Bíblia toda e eu vou comentar, às vezes com mais foco, porque, por exemplo, só o Gênesis 1 daria algumas aulas. Vou ter que apertar. Outros trechos são mais genealogias, coisas mais áridas de falar, passa mais rápido para dizer.
mas nós vamos caminhando do Gênesis até o Apocalipse nesta série aqui. Você precisa fazer a sua lição de casa. Ouça mais uma vez o que eu estou falando. Vá lá comprovar se o que eu estou dizendo realmente está escrito. Caminhe junto comigo através da palavra. Trato feito? Então vamos começar aqui. Para dizer primeiro, Bíblia. A palavra Bíblia, ela já é um grego que significa biblioteca. Então, Bíblia não é um livro, Bíblia é uma biblioteca, ou seja, uma coletânea, uma coleção de livros. No nosso caso, 66 livros, dividida em duas porções, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, 39 livros, que cobrem desde a criação do mundo, a história de Adão, Eva e no jardim, até o último profeta reconhecido antes de Jesus, Malaquias, 400 anos antes de Cristo. Então é um grande período da história em que você vai conhecer aqui, vamos falar sobre isso, nas divisões dos livros, tudo o que aconteceu na formação do mundo, na criação do homem, na multiplicação da espécie humana, no dilúvio, na Torre de Babel, na separação das nações, das línguas, e aí então a formação de Israel através de Abraão, e o crescimento das 12 tribos, os reis, os profetas, chegando em Malaquias. A segunda parte, o Novo Testamento, é com o nascimento de Jesus. Então, no nosso ano zero aqui, a história de Jesus, os evangelhos contando essa história, o que ele falou nos seus 3 anos de ministério, dos 30 ao 33, e o que aconteceu depois, a história do começo da igreja e das cartas que foram escritas para esta igreja até o ano 90, quando João escreve o Apocalipse e morre. Um pouquinho antes, escreveu perto dos anos 70, ele foi até o ano 90. Então, nós temos esse span, essa linha do tempo, que vai desde quase 4.000 anos antes de Cristo até o ano 90, quase 100 anos depois de Cristo, com a história da Bíblia. Essas duas partições, Antigo e Novo Testamento, também têm as suas subdivisões. Vamos ver aqui. A primeira delas são os livros da lei, o chamado Torá pelos judeus, que, como eu disse, foram escritos por Moisés. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia são a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Definem a história do começo do mundo, como que a nação de Israel nasceu e quais as leis que deveriam obedecer. A partir de Êxodo, Levítico, os Números e Deuteronômio repete essas mesmas leis. Então conta a história desse povo até a saída do Egito e entrada na Terra Prometida. Depois vem os livros históricos, que contam o que aconteceu. Ainda que na Torá haja história, porque vai contando a história da humanidade, mas Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, contam a história deste reino que cresceu, que foi destruído pelos assírios, o reino de Israel, que foi destruído pelos babilônicos, o reino do norte, a volta do povo da Babilônia, e aí nós já estamos em Esdras e Neemias. Esther já no Império Assírio, que é um pouco antes. Outra coisa importante é que a Bíblia ela não está na linha cronológica, ou seja, não é um livro depois do outro na linha de tempo. Acabei de dizer que o livro de Esther aconteceu antes do livro de Esdras e Neemias, mas ele vem depois. Então, até tem Bíblias que são Bíblias cronológicas, que começam contando essas histórias, então não é na sequência que você conhece aqui, mas na sequência da linha do tempo. Depois dos livros históricos, vem os livros poéticos. Então, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Livros de poesia que mostram como que a literatura se desenvolveu, principalmente, como eu falei aqui, com a história de os Salmos de Davi, os Salmos de Asaf, os Salmos de Moisés, que tem um salmo também,
de alguns outros autores, Salomão, os seus provérbios e os seus cantares. E aí então, profetas maiores, que são, essa divisão inclusive é meio injusta, porque não quer dizer que eles são maiores do que os outros, mas são livros maiores, né? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. E os profetas menores, são os mais complicados de decorar. De novo, Oséias é tão grande quanto os profetas, mas é considerado um profeta menor. Eu decorei, quando eu era do cultinho da igreja, decorei de 3 em 3. Até hoje, quando eu falo esses livros, eu falo de 3 em 3. Oséias, Joel, Amós. Obadias, Jonas, Miqueias. Naum, Abacuque, Sofonias. Ageu, Zacarias, Malaquias. Chegamos ao fim do Velho Testamento. Então você vê, a Bíblia, ela está na minha mente. Eu decorei a sequência. Eu conheço a história. Li os livros. Um literal que entrou. Entender essa divisão talvez te ajude um pouquinho, né? Então, os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos, profetas maiores, profetas menores. E o Novo Testamento? Também tem a sua divisão. São 27 livros. Começam com os 4 evangelhos, talvez os mais conhecidos na história aí, né? Os 4 evangélicos. Depois vem o histórico. O livro histórico do Novo Testamento é Atos, que conta a história do que aconteceu com a igreja depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus. Não vou nem contar essa história do assunto aos céus, mas você imagina que sermão que deu em algum lugar quando fala que Jesus foi assunto aos céus. E aí então, vem as cartas. Primeiro as cartas de Paulo, que começa com a carta aos Romanos e vai andando, Gálatas, Efésios, Coríntios, 1ª, 2ª Coríntios, vai andando, até chegar na carta de Tiago, nas cartas de Pedro, carta de Judas e nas cartas de João. Escreveu 3, 1ª, 2ª e 3ª João. Com o último livro, Apocalipse, o livro da revelação dos últimos dias, também escrito por João. Então, nós vamos ao longo desse tempo, não sei quanto vai demorar, falando do Gênesis até o Apocalipse. Eu queria colocar aqui para vocês um pouquinho sobre esse alfa e esse ômega. E entender aqui quanto que nós vamos falar e fazer da profundidade da Bíblia. Como eu disse, queremos aqui gastar uns 45 minutos, tem mais o quê? Uns 20 minutos aqui para chegar na nossa meta, falar um pouquinho do que é realmente a Bíblia. Gênesis. Vou pegar aqui a minha Bíblia JFA para ler esse negócio. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Li aqui 3 versículos do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Para você entender melhor, na Bíblia hebraica, na Torá, esses livros têm o nome da primeira palavra do livro. Então, para um judeu, não existe o livro de Gênesis, que é uma palavra grega. Existe o livro Bereshit, porque a primeira palavra, Gênesis 1, é no princípio. Então, em o princípio, é uma palavra só em hebraico, Bereshit, que dá nome ao livro de Gênesis. Então, e aqui tem um poder forte. Historicamente, é difícil de precisar isso, mas cientificamente ele tem uma grande revelação aqui. Como eu falei, eu estudei física, gosto desse assunto. No princípio, significa que começou o tempo. Nós sabemos, nós cremos que Deus é eterno. Então Deus não tem um princípio. Não tem um princípio de Deus. O Gênesis 1:1 não conta a história de Deus. Ele conta a história da criação. Agora, tem uma menos eternidade infinita do que acontecia antes. Nós temos quase nenhuma evidência disso. O que era antes de Gênesis 1:1? Como era antes Deus, antes da sua criação? E aqui ele fala, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Essas palavras aqui são palavras muito importantes. Primeiro porque abismo, o hebraico aqui é terrom, que é a tradução para caos no grego. Havia caos.
que significa desordem, não arrumação. Não é um sentido negativo de desordem, bagunça, né? Porque isso nem combina com Deus. Mas não havia uma ordem, não havia uma arrumação, não havia uma energia posta no sistema para colocar coisas no lugar. Para quem estuda física, isso aí são as leis da termodinâmica. Entalpia e entropia. A segunda lei da termodinâmica, ela fala que todo o sistema caminha para o seu maior nível de entropia. E entropia é desordem. Ou seja, o nosso universo caminha para a desordem. Busca, deseja, se estabiliza, é o nível mais estável de energia, a desordem. E você, que é dona de casa e tem um filho, pode entender o que eu estou falando. Para colocar a casa em ordem, tem que pôr energia. Tem que imputar energia no sistema. Se você deixar quieto, ele vai bagunçar. Ele vai equilibrar. Porque tudo bonitinho no lugar é ordem, energia. Deixa lá sem fazer nada. Passa-se o tempo e aquilo vai degradando, vai desconstruindo, vai desorganizando, vai caindo para os níveis mais baixos de energia, que são os níveis mais altos de entropia. Eu sei que para alguns vai ficar muito físico esse negócio, mas olha a força dessa história. É o que a Bíblia está falando. Que no princípio, lá atrás, havia desordem, havia caos. E aí Deus começa a sua criação, que é colocar as coisas no lugar. É separar luz de trevas. É separar a porção seca da porção molhada, a expansão de cima da expansão de baixo. É criar ciclos. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E veja, aqui ele não está falando do dia no sentido até físico das 24 horas, que significam a revolução da Terra em torno de si mesma. Porque nem havia o Sol e já havia a criação. Mas a primeira coisa que ele diz é: haja luz. E houve luz. Me acompanhe aqui nesse raciocínio. E se você gosta de física, vai lá checar. Aliás, hoje no YouTube você encontra vídeos tão maravilhosos quanto esse que está assistindo e outros também muito bem documentada essa história da física e da ciência, da luz. Há uma tremenda correlação entre luz e tempo. Tempo. Porque Bereshit é tempo. Deus criou o tempo. No princípio, é quando você aperta o cronômetro e começa a contar o tempo. É o 000 dessa história. Então, há um momento em que o tempo é criado e que os ciclos se iniciam e que as coisas começam a ser postas em ordem. Esta é a história da criação. Você pode ser ateu, mas você tem que acreditar que, de repente, por uma razão que você, ateu, não conhece, algo fez um Big Bang. Algo fez um início de um processo que anda até hoje. Tempo. E a luz, ela é o parâmetro do tempo. A humanidade levou esses 20 séculos para descobrir isso. A lei da relatividade de Einstein, que diz que a energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. A constante desse E igual a mc ao quadrado da lei de Einstein, a lei da relatividade, ela mostra que a luz é o parâmetro mais constante do universo. Não existe nada mais rápido do que a luz. 300 mil quilômetros por segundo. Você vai pensar, muito rápido, mas pense um pouquinho. O tempo que o Sol demora para chegar com a sua radiação aqui na Terra, velocidade da luz, 8 minutos. E nós estamos falando de uma estrela de média grandeza, que está com o seu sistema solar, onde está a Terra, aqui os seus planetas do sistema solar, dentro de uma galáxia, que é a Via Láctea, que se estima tenha 100
bilhões de estrelas e num número de galáxias que se estima hoje em 2 trilhões de galáxias. Então imagina o tamanho disso, deste universo, desta energia, colocado aqui nesse princípio: luz e tempo, ordem e desordem, ciclos. O ciclo da semana, o ciclo do ano, os ciclos dos séculos. Então, quando a Bíblia fala eu sou o alfa, eu sou o ômega, ele está dizendo, vai haver o final desse grande ciclo. O tempo um dia vai terminar. E quando o tempo terminar, voltamos à eternidade, onde não há mais tempo. Eu aqui também nem tenho tempo para falar que a própria física está mostrando que o tempo vai terminar. Mas eu posso te fazer aqui uma curiosidadezinha só aqui. Talvez se você estudou o 2º grau, deve lembrar de um exercício de física que era assim. Um vagão de trem e uma criança com uma bolinha de borracha na mão, batendo a bolinha dentro do vagão. Para aquela criança, olhando aquela bolinha, ela vai e vem no movimento retilíneo. É o referencial dela. Ela está olhando a bolinha descer e subir na mão dele. Mas para quem está na plataforma e está vendo aquele vagão passando, ela está fazendo um movimento parabólico. Porque o vagão está andando. Então, a verdadeira dimensão de movimento, de espaço, ela é parabólica. Mas é verdadeira? Não. Porque se você estiver no espaço, você vai ver que a Terra está girando. Então, enquanto a bolinha desce e sobe e o vagão translada, a Terra gira. O movimento é helicoidal. E para completar a solução aqui, além de tudo isso, o próprio sistema solar, essa Terra que gira em torno do Sol, o Sol está caminhando em direção a outra estrela, chamada Vega. Então, esse movimento helicoidal tem uma translação em direção à Vega. O que significa isso? Significa que em física se chama-se referencial inercial absoluto. Ou seja, para você olhar as coisas e entender o que está acontecendo, você tem que estar numa posição, num referencial, que seja fixo, que seja constante, que seja confiável, porque senão você vai dizer uma coisa que não é a verdade do que está acontecendo. É exatamente isto que a Bíblia é. Ela é um referencial inercial absoluto do que Deus significa e do que Ele fala. Então, eu gastei mais física hoje que vamos falar nesses próximos dias. Mas para te dizer, nós estamos tratando de um livro que não é apenas a história de um povo judeu, que não é apenas um grande clássico da literatura mundial, que não é apenas de um conteúdo histórico incomparável na história da civilização. É um livro sobrenatural. É um referencial que quando você olha para ele, você está vendo as coisas como elas realmente são. Então, Tiago fala que aquele que vai e se olha no espelho, ele vê a face de si mesmo e esquece como que é. Mas aquele que lê a Bíblia com sabedoria, é um leitor assíduo e não um ouvinte esquecido, ele tem um referencial de quem ele é. Ele sabe o que está acontecendo. Ele entende as situações que estão ao seu redor. Ele sabe se mover e se comportar em qualquer momento, em qualquer situação. Nós vamos caminhar nesse tempo aqui, não para que você tenha um pouquinho mais de história na cabeça, não para que você possa fazer essas conexões maravilhosas entre a Bíblia e a ciência, não para que você possa ter inspirações poéticas e literárias, mas para que Deus possa te fazer compreender o propósito eterno dele, através desse livro maravilhoso, no seu dia a dia de 24 horas, nos seus ciclos. Tempo é o inverso de frequência, né? 1 Hz é 1 sobre segundo. Então, o tempo passa e os ciclos se repetem, até o dia em que Apocalipse 20 vai acontecer
eu vou acabar aqui lendo esse texto, né? O último livro da Bíblia, Apocalipse 22, que fala assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Palavra grega que significa Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que quando isto acontecer, que quando este ciclo se fechar, que quando o tempo terminar, que quando a eternidade voltar a imperar, sem mais sombras de variações, você possa estar dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Muito bem, nessa nossa primeira aula, você entendeu por que temos que estudar a Bíblia toda, que o Gênesis tem uma conexão com o Apocalipse e que o todo faz parte daquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós compreendemos também um pouquinho como ela é distribuída, como ela é subdividida, quais são as suas seções, quais são os seus livros e o contexto em que eles estão colocados, históricos, literários, até mesmo científicos, mas principalmente espirituais. Com tudo isso, nós entendemos que a Bíblia fala sobrenaturalmente com você. Portanto, sua lição de casa, comece a estudar os primeiros capítulos de Gênesis, porque na semana que vem nós vamos falar sobre este livro, o livro de Gênesis, o princípio de todas as coisas. Vejo você lá.